e tratar desse tema tão interessante, tão alvissareiro, que nos faz enaltecer o nome de Deus pelo seu cuidado na vida do seu povo. O pessoal ali da projeção me passou esse controle. Talvez aconteça de eu esquecer de passar os slides. Eu vou me empolgar aqui. Eu me conheço um pouquinho, não é? Então, alguém quer passar para mim? Ele passa, não é? Então, se eu esquecer, eu esqueci teu nome. Está vendo aí, Leonardo? Leonardo, se eu esquecer, você manda bala aí, tá bom? Bala bênção, não é bala de outra natureza, não. Trago um abraço da Terceira Igreja Presbiteriana de Ceilândia. Que Deus abençoe grandemente vocês e agradeço ao convite a mim feito. Que o Senhor continue abençoando essa igreja e sua liderança. Esse é o tema que nos convoca nessa noite, a influência do protestantismo no mundo ocidental. Esse tema daria pano para muita manga e eu vou me ater a 6 aspectos, 6 influências do protestantismo na sociedade ocidental. Quando a gente fala sociedade ocidental, da Europa para esse lado de cá do mundo, né, do Atlântico, América do Norte, o protestantismo chegou na antiga Nova Inglaterra, hoje Estados Unidos, e de lá se espalhou para outros lugares do mundo, inclusive o Brasil. Então, a modo de introdução, eu quero elogiar a iniciativa da Igreja, do Conselho, em promover esse seminário e dedicar o mesmo à história da Igreja, porque, normalmente, a história não é lembrada nesse tipo de evento. Aliás, lamentavelmente, a gente constata que, em muitos lugares, em muitas igrejas, a história eclesiástica, a história do povo de Deus, ela tem ficado em segundo plano. Eu não quero aqui transmitir a ideia de que deve ser o carro-chefe do temário, da lista de temas da igreja, mas a gente não pode deixar de atentar para a história da igreja. Então, parabéns por essa iniciativa. Em segundo lugar, pontuar que as nossas origens como igreja evangélica ou protestante remontam ao século XVI, do ponto de vista histórico. Do ponto de vista espiritual, as nossas origens estão lá nos primórdios da humanidade, quando Deus, desde então, tem conduzido o seu povo. Nós pertencemos à família do pacto, ao povo da aliança, e as nossas origens, do ponto de vista espiritual, estão no livro de Gênesis. Mas, do ponto de vista histórico, como protestantes, nós precisamos lembrar de alguns acontecimentos no século XVI para a gente poder se situar no tempo e no espaço. Sempre buscando evitar um perigo, que aquele historiador francês, Marc Bloch, denominou de o ídolo das origens. Em que consistiria esse ídolo das origens? Em imaginar que um fenômeno, que uma tradição, que a história de uma igreja pode ser explicada simplesmente entendendo as suas origens. E esse é um aspecto que a gente tem que atentar, porque, normalmente, quando a gente dedica atenção à história, na vida da nossa igreja Presbiteriana do Brasil, a gente comenta sobre Simonton e o início da IPB, em agosto, Lutero, Calvino, no mês da Reforma, os solas da Reforma, e depois de Simonton. E no final do século XIX, e os homens e mulheres de Deus que foram utilizados pela Santa Providência na primeira metade do século XX, e depois do século XVI, em termos de Europa. Porque quando a gente visita a Europa hoje, a gente vai a Paris, a gente vai a Holanda, praticamente a gente não tem igreja protestante forte. Pelo contrário, em muitos lugares as igrejas estão fechadas ou se transformaram em estabelecimentos comerciais. O que aconteceu na Europa e o que tem acontecido nos últimos 50, 60 anos nos Estados Unidos, que explica a decadência do ponto de vista numérico, do ponto de vista institucional, da igreja protestante? Será que a gente não esqueceu de contar um pouquinho mais essa história? Será que não é preciso avançar um pouco, ou seja, sair do século XVI, sem menosprezar o século XVI, e entender alguns fatos
do século XVII até o século XX, ou seja, a gente não pode ficar só nas origens. Por último, mas não menos importante, lembrar que do século XVI para cá, para o século XXI, onde estamos, passou muita água por debaixo da ponte. Né? E aqui no Brasil, o termo que pegou é o termo evangélico. Nós somos, de uma forma geral, identificados pela sociedade como igreja evangélica, mas lá na Europa, pelo menos naqueles lugares onde o protestantismo fincou raízes profundas, se conhece os herdeiros espirituais de Lutero, Calvino e companhia como protestantes. E há diferenças entre o protestantismo e o evangelicalismo, e a gente tem a intenção de lançar alguma luz sobre essa diferença ao longo da palestra. A essência do protestantismo nos chegou aqui no Brasil de maneira indireta, através dos Estados Unidos, e de forma nuançada, de forma um tanto embaçada. Então, a gente percebe alguns elementos relacionados às igrejas protestantes europeias dos séculos XVI e XVII, mas tem outros elementos que já têm mais relação, já estão mais identificados com o mundo evangélico, propriamente dito. Mas quais são essas influências? A primeira delas é a tradução da Bíblia para línguas vernáculas, para o idioma falado pelo povo. Por quê? Porque antes do advento da Reforma, de Deus levantar homens como Lutero, Zwinglio, Colampádio, Martin Bucer, Calvino, a Bíblia era a Vulgata, que é a tradução latina das Escrituras. Então, imagine os cristãos na Espanha, na França, na Itália, na Alemanha, na Holanda, em outras regiões da Europa. Em todos esses lugares, a missa era rezada em latim, o sermão era em latim, e o povo não entendia, em linguagem filosófica, necas de pitibiriba. Absolutamente nada. Então, quando Lutero, estudando a palavra de Deus, ele que era pároco, era padre na cidade de Wittenberg, expondo a carta aos romanos, se deparou com a declaração ali em Romanos 1,17, que o justo vive pela fé, e ele teve acesso ao Novo Testamento editado pelo humanista holandês Erasmo de Roterdã, ou seja, ele estudava a palavra de Deus no idioma grego, através desse Novo Testamento editado por Erasmo de Roterdã, ele, refletindo, orando, buscando aquietar a alma dele, porque Lutero tinha um problema de culpa tremendo, ele não conseguia lidar com a culpa. Quando ele finalmente entendeu que nós somos justificados pelos méritos de Cristo e não por esforços nossos, aquilo foi revolucionário na vida dele, e esse foi o pontapé, esse foi um impulso para que Lutero escrevesse as hoje famosas 95 teses, e no transcurso dos anos, já a partir de 1522, Lutero começa a traduzir a Bíblia para o alemão. Então, a primeira grande e importante influência do protestantismo na sociedade ocidental foi ter vertido, ter colocado as Escrituras, a palavra de Deus, na língua do povo. Como a gente disse, né, a Bíblia oficial da Igreja Católica até hoje é a Vulgata, é a tradução latina das Escrituras. Até a década de 60 do século passado, as missas eram rezadas em latim. A minha mãe ainda pôde testemunhar missas rezadas em latim, lá no interior do Maranhão. O padre ficava de costas para o público, ou seja, de frente para o altar, e o povo não entendia absolutamente nada. Foi no Concílio Vaticano II, na década de 60, que a Igreja Católica Romana decidiu que as missas deveriam ser rezadas na língua do povo. Então, essa foi a primeira grande influência. A Reforma pôs a palavra de Deus na mão do povo, ou seja, no idioma que as pessoas podiam ler e entender. Isso também aconteceu na Inglaterra. Aí vocês têm
a Bíblia de Tyndale, que foi um reformador inglês, e grande parte do esforço dele culminou, né, serviu de base para a mais famosa Bíblia inglesa, King James, que foi editada inicialmente em 1611. A gente tem também, ó, já estou falando que eu ia esquecer de passar esse negócio, está aqui a Bíblia inglesa, a tradução inglesa, está aqui a tradução francesa, conhecida popularmente como Bíblia de Olivetan. Olivetan foi um reformador, primo de João Calvino. Essa edição foi paga pelos valdenses, que, no dizer do Émile Leonard, é o grupo protestante mais antigo do mundo, originado no século XII. Se alguém quiser se aprofundar nessa história, tem um livro do Émile Leonard, onde ele explica por que os valdenses constituem o grupo evangélico ou protestante mais antigo do mundo. E os valdenses pagaram pela tradução da Bíblia, Olivetan traduziu, e Calvino prefaciou essa Bíblia em língua francesa. Nós temos também a tradução holandesa, de 1687. Alguém sabe holandês aí? Sabe? Então, se não sabe, eu vou ler do meu jeito, que eu também não sei, então vocês não vão ter como me corrigir. E Statenvertaling, alguma coisa assim, que significa tradução dos estados, ou seja, né, dos estados ou províncias da República Holandesa. Foi a primeira tradução bíblica dos idiomas originais para o holandês. Ela foi encomendada no Sínodo de Dort, que gerou os famosos 5 pontos do calvinismo, e foi publicada pela primeira vez em 1637. Antes dessas Bíblias e de outras que a gente não vai mencionar aqui por uma questão de tempo, serem publicadas, existiam porções da palavra de Deus ou livros bíblicos traduzidos na língua do povo, mas não dos originais, e sim a partir do latim, da Vulgata. Então, os reformadores, eles estimularam, e os países ou regiões que abraçaram a causa reformada, o protestantismo, propiciaram, produziram traduções bíblicas a partir dos originais, e aqui a gente mencionou algumas. Aí tem também a Reina Valera, que em língua espanhola é equivalente à edição João Ferreira de Almeida, em português, né? A Reina Valera apareceu em 1569, e aí nós temos também, já no século XVII, a tradução portuguesa, feita pelo João Ferreira de Almeida, que foi um português que se converteu à fé reformada, veio a ser pastor da Igreja Reformada Holandesa e atuou como missionário na Ásia, na região da Malásia e do Sri Lanka. E ali existiam algumas comunidades de fala portuguesa, os portugueses também, né? O Império Português chegou a vários lugares do mundo, e o João Ferreira de Almeida, servindo a Igreja Reformada Holandesa, ele verteu as Escrituras para o português. Ele concluiu a tradução do Novo Testamento em 1681, e quando do Novo Testamento e do Antigo Testamento, ele foi até o livro de Ezequiel, outros completaram, e em 1753 foi publicada pela primeira vez a Bíblia em português, a tradução do João Ferreira de Almeida. Tudo bem até aqui? Acordados ainda? Legal. Vamos a uma segunda influência do protestantismo, a educação, porque vocês sabem que o tempo sempre está contra os pastores. É uma coisa impressionante. Deixa eu só molhar aqui a garganta. Pastor Adriano, vou beber nesse copo abençoado, tá bom? Outro campo, outra área que evidencia a influência do protestantismo no mundo ocidental é o campo da educação. E aí a gente pode destacar 3 departamentos ou 3 sub-áreas. A gente pode falar da educação de uma forma geral, ou seja, colégios e universidades. A gente pode falar da catequese religiosa, da grande produção de catecismos e confissões para instruir os crentes, tanto adultos como menores, e a educação teológica ou a preparação ministerial, né, no contexto do
dos séculos XVI e XVII, as chamadas academias teológicas, que a partir do século XVIII, sobretudo nos Estados Unidos, ganham o nome de seminários. E a gente herda dos Estados Unidos esse nome, por isso que o local onde os futuros pastores estudam se chama seminário. Então, a gente sabe que no âmbito da educação geral, colégios, escolas, a reforma, muito do êxito, do sucesso da reforma, se deveu à instrução dos fiéis. Daí aquele lema, o slogan, ao lado de uma igreja, uma escola. E tanto Lutero como Calvino e os chamados reformadores principais valorizaram muito a educação, e eu compartilho com vocês uma declaração do Lutero, que em 1524 ele disse: para uma cidade, o que representa a maior e mais bela das propriedades, a salvação e a força, é poder contar com muitos cidadãos eruditos, inteligentes, honrados e bem instruídos, que possam, assim, descobrir, conservar e utilizar com excelência os tesouros e todo tipo de bens. Mas o grande nome, considerado o pai da pedagogia protestante, não foi Lutero, não foi Zwinglio, não foi Calvino, não foi Teodoro de Beza, foi Philippe Melanchthon. Melanchthon era um pedagogo, um educador por natureza, tinha uma facilidade tremenda de explicar, era um grande escritor, um teólogo, e ele desenvolveu um sistema educacional, um método de educação que foi muito exitoso, foi muito bem sucedido na Alemanha. Para que vocês tenham uma ideia, né, aí no último parágrafo eu menciono que um exemplo do impacto das ideias de Melanchthon foi no Principado de Württemberg, aportuguesando o nome em alemão, em 1524, ou seja, ainda nos primeiros anos da Reforma, quando o protestantismo foi adotado como religião daquele principado, havia somente 3 escolas. Então, em Württemberg, em 1527, existiam 3 escolas. Adotou-se o sistema preconizado e idealizado por Melanchthon, esse sistema educacional. Em 1559, eram 80 escolas, e em 1600, o número tinha subido para quase 400 escolas. E isso que aconteceu na Alemanha também aconteceu em outras regiões da Europa, que abraçaram o protestantismo, de tal maneira que, na educação, o protestantismo se destacou muito. Alguns exemplos: a Universidade de Genebra, que foi fundada como Academia de Genebra, como seminário teológico, em 1559, um ano depois da morte de Calvino, passou a oferecer o curso à Faculdade de Direito, e tempos depois deu origem, passou a ser a Universidade de Genebra. A gente tem também a Universidade de Edimburgo, na Escócia, fundada em 1583, como uma faculdade teológica para treinar a liderança, os pastores da Igreja da Escócia, da Church of Scotland, que é o nome oficial da Igreja Presbiteriana, pelo menos a denominação principal mais antiga no país de John Knox. Em 1858, se secularizou oficialmente. Infelizmente, assim como nos Estados Unidos, na Europa, várias das instituições de origem protestante se secularizaram e hoje já não defendem os princípios dos seus fundadores. Mas isso é outra história para uma outra ocasião. Outra é a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Tem sua origem em 1638, não sei quantos de vocês sabem, e se alguém não sabe, não tem a obrigação de saber. Ela leva esse nome porque o seu primeiro benfeitor foi o pastor puritano John Harvard, que deixou, no seu testamento que a sua biblioteca e uma parte dos seus recursos financeiros tinham que ser doados a uma escola ali em Massachusetts, em Boston, Massachusetts, e em homenagem a essa doação, assim como acontece com a nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie, em homenagem ao John Terrell Mackenzie, deu-se o nome àquela pequena escola que depois se transformou nessa Universidade de Harvard. Nós temos também a Universidade de Princeton, certo? Que originalmente, no século XVIII, se chamava Colégio, Faculdade de New Jersey. O Jonathan Edwards, um pastor puritano, foi reitor
do Colégio de New Jersey, né, da Faculdade de New Jersey, e depois ela veio se transformar em universidade e foi fundada pelos presbiterianos. A gente tem também a Universidade de Yale, que é uma outra potência, né? A Harvard, Princeton e Yale fazem parte da chamada Ivy League, a liga das grandes universidades americanas, que gente do mundo inteiro luta para ingressar. Então, essa universidade, a de Yale, foi fundada por pastores congregacionais, da igreja congregacional. Todos egressos da Universidade de Harvard, também fundada por pastores puritanos de linha congregacional. A gente, para não falar só dos Estados Unidos, a gente tem aqui na América Latina, América do Sul, algumas universidades ou colégios ou instituições educacionais ligadas aos presbiterianos. Eu faço questão de mencionar isso, porque às vezes a gente fala muito da Europa, dos Estados Unidos, e esquece de mencionar coisas importantes que estão aqui próximas de nós. Por exemplo, lá na Argentina, os presbiterianos escoceses chegaram na década de 1820, e em 1838 eles fundaram essa escola escocesa San Andrés. Inclusive, o nome da igreja presbiteriana na Argentina é Iglesia Presbiteriana San Andrés. San Andrés é a tradução de St. Andrews, em inglês, né, alusão à Escócia, que é sinônimo de Escócia, de uma região da Escócia. Então existe essa escola funcionando, ativa, desde 1838, que está vinculada aos presbiterianos escoceses. A gente tem em Valparaíso, a 1h20, mais ou menos, de carro, de Santiago, do Chile, o Colégio David Trumbull, que leva o nome do missionário fundador do protestantismo, pioneiro protestante no país e também pai ou pessoa que Deus usou para lançar as bases da igreja presbiteriana. Nós temos a nossa Universidade Mackenzie, que surgiu como escola americana em 1870. Nós temos o Colégio San Andrés, esse em Lima, Peru, porque também foi uma missão presbiteriana que deu início a essa instituição, assim como a uma denominação presbiteriana ali no Peru, fundado por John Mackay, em 1917. Nós temos a Universidade de San Andrés, na Argentina, em Buenos Aires, vinculada à Igreja Presbiteriana San Andrés. A relação dessa universidade com a Igreja Presbiteriana da Argentina não é a mesma que a Universidade Mackenzie tem com a IPB. Uma relação indireta, porque essa universidade ela surgiu a partir da escola escocesa San Andrés, e a Igreja Presbiteriana da Argentina indica 2 nomes que integram o conselho diretivo dessa universidade. Mas os vínculos, a origem dela tem a ver com a Igreja Presbiteriana de tradição escocesa na Argentina. Nós temos lá na Colômbia, em Barranquilla, a Corporação Universitária Reformada, que pertence à Igreja Presbiteriana da Colômbia, que tem algumas faculdades, também é uma instituição de vínculo ou de tradição presbiteriana. Nós temos, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, a Universidade Cristiana de Bolívia, o CEBOL, que pertence à Missão Presbiteriana Coreana. Inclusive, há 1 mês e meio, a nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a PMT, assinou um contrato, um convênio com essa universidade, e atualmente o capelão dessa universidade é um pastor brasileiro, o reverendo Wellington Baldes. Ele está lá e foi uma comitiva da IPB, 8, 9 pastores. Então, eles têm um grande desafio, não apenas na frente educativa universitária, mas eles têm 85 igrejas organizadas, essa denominação, e apenas 22 pastores. Então, o convênio que foi firmado entre a PMT e essa denominação é para que os nossos pastores, a nossa igreja, ajude a formar os pastores bolivianos para que aquele campo seja atendido. A gente já mencionou aí uma projeção, uma imagem, né, do campus principal da Universidade Mackenzie, em São Paulo. Todos esses, é praticamente um quarteirão, é quase um quarteirão todo. Todos esses pontinhos vermelhos são prédios da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu não sei, alguém aqui conhece esse campus da Universidade Mackenzie em São Paulo?
Olha, pastor, a gente tem que fazer uma caravana, certo? Para levar o povo aqui. É um lugar histórico de muita importância. Vale a pena, se um dia você estiver em São Paulo, visitar esse local. Outra frente foi a catequese religiosa, os catecismos e confissões de fé. Então, a gente tem da Igreja Luterana, o próprio Calvino, né, em Genebra, ele redigiu um catecismo para instruir, para orientar o seu rebanho. E as igrejas calvinistas, vocês sabem que na Europa continental as igrejas calvinistas se chamam igrejas reformadas. E nas Ilhas Britânicas, as igrejas calvinistas se chamam igrejas presbiterianas. Na Inglaterra, como um braço do movimento puritano, e na Escócia, como uma igreja mesmo organizada, a Igreja da Escócia. Então, nas igrejas da Europa continental, eles adotam outros símbolos de fé, outros documentos confessionais estão aí projetados, e nas igrejas presbiterianas, os catecismos e a confissão de fé de Westminster. E o que dizer da nossa escola dominical? Que surgiu essa instituição no século XVIII para alfabetizar crianças de rua, usando a Bíblia, e também para atendê-las, oferecer comida, acolhida. Então, a escola dominical, quando nasceu na Inglaterra, tinha essa finalidade evangelística e social. Quando ela migrou para os Estados Unidos, chegou aqui no Brasil, ela passou a ser essa força toda, que em vários lugares do Brasil, pelo menos em termos de PB, a escola dominical, domingo de manhã, é melhor frequentada que o culto à noite. Então, a escola dominical é outra evidência, é outra instituição ou organismo que evidencia como o protestantismo valoriza a educação. E a educação ministerial, que tem a ver com a formação de pastores. Eu não vou ler tudo isso aqui, porque senão a gente não vai conseguir, mas só para que vocês tenham uma ideia, a partir do século XVIII, Estados Unidos, a gente tem a criação de vários seminários. O mais antigo deles é o que está lá em Pittsburgh, a cidade mais presbiteriana dos Estados Unidos, considerada lá no estado da Pensilvânia, seminário fundado em 1794, seminário de Princeton, em 1812, outros seminários, e foi justamente imitando, reproduzindo esse modelo que os seminários foram estabelecidos aqui no Brasil. O seminário primitivo, com Simonton, em 1867, fechou suas portas 3 anos depois, 1870, mas já em 1888, no primeiro sínodo, se aprovou a criação de um seminário, que é o Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, ainda que ele tenha perambulado, passado por alguns outros lugares antes de se instalar em Campinas, em 1907. Então, essa é uma das marcas, está aí, né, a imagem do prédio principal do Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, onde o pastor Adriano, se eu não me engano, certo, pastor, se eu entendi bem, onde o senhor estudou. Então, uma das coisas que faz a nossa igreja ser conhecida no Brasil é o zelo na preparação dos seus pastores. Normalmente, os pastores presbiterianos são respeitados como homens que foram instruídos, foram preparados, foram capacitados para expor adequadamente a palavra de Deus, para transmitir os conteúdos da fé cristã, os valores da nossa confessionalidade. E aí, uma imagem do Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, Pernambuco. Outra área de influência, eu vou mencionar nessa palestra 6, então minha intenção aqui é pelo menos comentar 4 delas antes do break, porque a gente sabe que depois do intervalo, o sono bate mais forte, aquele caldo de mocotó, aquele caldo de feijão, com aquela torrada, com aquele bolo, fica mais difícil ouvir o pastor Marconi. Mas outra área importante é a área da arquitetura religiosa. Essa frente, esse aspecto que também revela a influência do protestantismo no mundo ocidental, nem sempre é lembrado como esses outros já comentados. Vamos lá. Aqui uma explicação sobre como normalmente se organizava um típico templo da Igreja Católica, templo ou catedral, na Europa do final da Idade Média e na época de Lutero e Calvino, no século XVI. Então, ali no número 1, a gente tem a nave, onde ficavam, né, os assentos, os bancos,
olhem ali os números 8 e 5, ali nas laterais, certo? Aquilo dali, aquela parte ali, eram as capelas. Então, é interessante que até hoje a gente visita algumas catedrais da Igreja Católica, você tem a nave principal e você tem, anexas à nave principal, você tem algumas capelas, certo? Guarda essa informação, porque a gente vai resgatá-la mais tarde. Ali no número 3, certo? É o que se chama de presbitério. Pastor, presbitério é aquela reunião, né? É no final do ano, no começo do ano, que tem o representante de cada igreja, e os pastores também. Mas presbitério, em termos de arquitetura religiosa cristã, é o lugar onde ficam os presbíteros, que vocês sabem que, no caso da Igreja Católica, os presbíteros são os padres. Então, o presbitério é o local onde fica o clero, numa catedral, numa basílica ou num templo mais importante, dependendo da região, numa diocese, por exemplo. Então, ali no presbitério ficava o clero, né, os sacerdotes, aqueles que auxiliavam o pároco ou o bispo. E aí o número 4, o altar, certo? Então, você vai numa igreja católica, você percebe que tem um altar, né, tem imagem, e normalmente o púlpito fica à direita, não fica no centro, fica na lateral. Muito bem. Então, está aqui para a gente visualizar, deixa eu passar aqui, agora a gente está olhando, não é? Como, aquela parte ali é como se fosse essa daqui, tá bom? Então, vocês têm aqui no número 3 o púlpito, ok, à direita, o altar no centro, e vocês têm ali a mesa da Eucaristia. Isso aí é catolicismo romano. Catolicismo romano, o centro da missa é a Eucaristia. E é por isso que não pode acontecer missa sem a presença de um padre. No mundo protestante pode acontecer um culto sem a presença de um pastor. Na Igreja Católica não pode acontecer missa sem que haja um padre. Porque só ele tem autorização para celebrar a comunhão, a Eucaristia. E o centro na missa é a Eucaristia. Muito bem. Então, e aqui a gente tem outras imagens, né, de templos católicos, onde você tem a mesa, você tem o púlpito, você tem aquela outra parte que é o lecionário, ou ambão, onde o liturgo dirige a liturgia, ou conduz, né, a liturgia, certo? Alguns templos têm isso. Estou mostrando imagens de templos católicos. Nem todo templo católico vai ter do lado direito o púlpito e do lado esquerdo uma tribuninha, um ambão, certo? Mas naqueles que têm, normalmente, as pessoas que dirigem a missa, que fazem as leituras e as orações, fazem do ambão, e no púlpito só ocupa mesmo aquele que vai expor, se responsabilizar pela homilia, pelo sermão, pela prédica. Então, isso é muito característico do catolicismo, e a mesa da comunhão no centro. Muito bem. Então, essa aí é uma foto da Catedral de São Pedro, onde Calvino foi pastor. Essa catedral, assim como outras catedrais na Europa, a origem dela é muito anterior à Reforma. Ela é do século XII, se eu não me engano, 11 ou 12. Então, ela era uma igreja católica. Em 1536, a cidade de Genebra se realiza uma assembleia e a maioria dos genebrinos votam pelo protestantismo. E, naturalmente, a catedral, que era católica, passa a ser templo protestante. Só que ela tinha sido desenhada, erguida como um templo católico. Qual a importância disso? A primeira geração de protestantes na Europa vai adaptar os templos católicos para o culto protestante. Então, aqui vocês têm o interior dela. Vocês têm uma típica catedral católica europeia, você vai ter o púlpito do lado direito, e lá, naquele círculo, certo? Se fosse ainda católica, ali estaria a mesa da comunhão, que até nesse caso tem uma mesa, certo? Mas não para, obviamente, acontecer a Eucaristia. Aqui a gente tem uma outra tomada, certo? Olha como eles distribuíram a bancada.
apesar de estar em preto e branco, essa foto foi tirada da frente. Quem tirou essa foto estava ali, naquele lugar, e tirou a foto olhando para o fundo. Então, o que vocês percebem? No lugar onde, na foto anterior, está a mesa, onde se colocam os elementos, na foto seguinte, vocês vão ter bancos. De tal maneira que o púlpito, que está na lateral, porque uma catedral foi construída assim, ele fica centralizado. Então, você tem bancos para lá e bancos para cá. Então, a primeira geração de protestantes adaptou, tirou as imagens, tirou o altar e adaptou o recinto religioso, o espaço usado para a missa, para ser um local de culto. Aqui a gente tem outro exemplo. Por exemplo, o principal templo protestante em Paris é o templo do Oratório do Louvre. Vocês já ouviram falar do Museu do Louvre? Esse templo está bem pertinho do Museu do Louvre. Ele foi erguido em 1611 e foi durante muito tempo, durante 200 anos, um templo católico. Em 1811, Napoleão Bonaparte concedeu ele aos protestantes e até hoje ele é protestante. Mas ele foi erguido como um templo católico. Então, olhem lá, naquela imagem onde aparecem as pessoas, certo? Vocês percebem que, assim como acontece com a Catedral de Genebra, vocês têm lá no fundo, certo, uma espécie de círculo, onde ali, na época do catolicismo, ficava a mesa da comunhão. E vocês vão ter aqui no centro o púlpito. Eu vou mostrar outra imagem que vai permitir vocês visualizarem. Conseguem visualizar? Olha aqui, ó. Aqui a gente tem uma mesa, o púlpito está por trás da mesa, quase debaixo daquele, não é abajur, esqueci o nome, certo? Daquele candelabro, daquela luminária. E vocês têm, assim como na Catedral de Genebra, vocês têm onde estaria na época católica o altar, vocês têm cadeiras em frente ao púlpito e cadeiras do outro lado. Então, os templos que foram construídos como edifícios católicos foram adaptados para o culto protestante, de tal maneira que o púlpito, mesmo que colocado na lateral, ocupasse o lugar central, representando a centralidade da palavra de Deus. Já a partir da segunda geração de protestantes, ou seja, na medida em que começaram a se erguer templos novos, ou seja, templos já com a finalidade de abrigar, de acomodar os fiéis protestantes, você, obviamente, não tem que adaptar templos que outrora tinham sido católicos. E aí você já tem templos construídos com o púlpito no centro. E aí estou compartilhando várias imagens de templos protestantes de diferentes tradições ou denominações que mostram justamente o quê? Eles são templos que têm uma certa simplicidade, não tem aquela suntuosidade, exceto no caso da igreja anglicana e da igreja luterana, mas no caso da tradição reformada ou calvinista, normalmente os templos têm uma simplicidade, eles não têm um detalhamento na ornamentação, e o púlpito está no centro. Olha isso aí, ó. Você tem vários bancos ao redor do púlpito no centro. Essa aí é a Capela Samuel Miller, lá no seminário de Princeton, nos Estados Unidos, que inspirou, viu, pastor Adriano, não sei se o senhor sabe, a construção, né, do prédio principal do seminário de Campinas. No interior dessa capela do seminário de Princeton, olha o desenho aí, olha a bancada, ali atrás, né, como elemento principal, o órgão, e na frente dele vocês têm o púlpito branco e a mesa à frente do púlpito. Então, essa é uma outra influência do protestantismo na arquitetura religiosa. O protestantismo, então, ofereceu um novo desenho, um novo formato para os templos usados como locais de adoração do nome de Deus. São 9 horas, eu paro agora, é isso, presbítero Aldenir? Ah, certo. O senhor vai usar de misericórdia para comigo. Então, vamos lá. Uma quarta área que evidencia a influência do protestantismo na sociedade ou no mundo ocidental é na área da música, certo? Por quê? Como era a música na igreja cristã ocidental? Porque no mundo oriental, de fala grega, certo? Nas chamadas igrejas ortodoxas, é outra história, certo?
Houve em 1054 uma divisão do cristianismo. Desde então, a gente tem o catolicismo do rito romano, cuja língua oficial é o latim e a Bíblia oficial é a Vulgata, e a gente tem o cristianismo ortodoxo ou cristianismo oriental de rito grego, que tem várias diferenças em relação ao catolicismo romano. Por exemplo, na Igreja Católica Ortodoxa, os padres podem se casar. E na Igreja Católica Romana, o padre não pode se casar. Só que na Igreja Católica Ortodoxa, se ele separar, ele interrompe o ministério dele. Na Igreja Católica Ortodoxa, eles têm imagens? Têm. Não estátua, somente pintura, desenhos. Então, tem suas peculiaridades, e eles não consideram o cabeça da Igreja de Roma, o Papa, como autoridade religiosa. Eles têm o patriarcado lá de Istambul, certo, como referência para eles, antiga Constantinopla. Mas no mundo ocidental, né, na Europa, que a gente, quando tem a oportunidade, vai lá, visita, tira fotos, coloca nas redes sociais, como é que era a música antes da reforma? Vamos aqui lembrar algumas coisas, certo? Aqui alguma imagem para já oferecer uma ideia. Em resumo aqui, fazendo um resumo bem, assim, desculpa a redundância, resumido, mas para situar a gente no tempo e no espaço, desde a virada do século VI para o século VII, quando existia um papa na tradição católica chamado Gregório Magno, que exerceu o pontificado dele de 590 até 604, esse papa foi muito importante porque ele fez reformas administrativas e também reformas litúrgicas. Esse Papa Gregório Magno, numa época em que o cristianismo já se espalhava, já tinha missionários, já estava presente em vários lugares da Europa, norte da África, da Ásia, mas a missa não tinha uma liturgia própria, ou seja, em cada lugar a missa acontecia de um jeito. Ele falou assim, gente, se nós somos uma só igreja, ainda que espalhada em diferentes lugares do mundo, a gente tem que ter uma só liturgia, a gente tem que cantar uma só música. E foi ele que implementou a música gregoriana, que na época era o cantochão, ou canto plano, que depois ficou conhecida como música ou canto gregoriano, em homenagem a Gregório Magno. Então, como é que era a música gregoriana que foi cantada? A missa, detalhe, na Idade Média, a missa era toda cantada. Toda cantada em latim. O que o povo entendia? Necas e pitibiriba. Nada. Então, a missa era cantada em latim. Se a pessoa estivesse na Espanha, a missa era em latim. Na França, em latim. Na Itália, em latim. Na Holanda, em latim. Em Portugal, em latim. Ainda que na época medieval, os lugares não tivessem necessariamente esses nomes, mas tudo era em latim. O povo não entendia. A missa era cantada somente pelos clérigos, ou seja, pelos sacerdotes, monges, e nos mosteiros femininos, pelas freiras. Vale lembrar que o Concílio de Laodiceia, ali no ano 363 da era cristã, decidiu proibir o canto da congregação, sob a alegação de que as pessoas não sabiam cantar, até porque elas não entendiam, o que distanciou ainda mais o clero, a liderança, os sacerdotes, dos fiéis. Em outras palavras, as congregações, os crentes, os cristãos se tornaram meros espectadores, em vez de participantes. Então, durante toda a Idade Média, a missa era cantada em latim, o povo não cantava, o povo não entendia. O único gênero musical era o canto plano, também conhecido como cantochão ou canto gregoriano. E quais eram as características desse canto gregoriano? Certo? Aí algumas imagens, né, mostrando os sacerdotes ou monges cantando. Opa, passei demais. Características. Era um canto monódico, ou seja, cantado em uma única linha melódica, sem harmonia ou acompanhamento. Monofônico.
Já escutaram canto gregoriano? Certo? Percebem que ele é um canto assim, entre aspas, monótono. Ele é plano. Se a gente pudesse descrevê-lo assim, ele é plano. Ele não tem alternância de ritmo. Por isso é que ele é monódico. A capela, certo? Por que eu lembro dessa imagem que eu mostrei para vocês? Ali ao lado da nave, do número 1, vocês têm nas laterais, os números 5 e 8, eram pequenas capelas. Normalmente, nas grandes igrejas cristãs da época medieval, ali ficavam os monges. E eram eles que cantavam. Por isso é que quando se canta sem acompanhamento musical, se fala que se canta a capela, certo? Qual era a temática do canto gregoriano? Ele acompanhava a missa católica com temas exclusivamente bíblicos ou em homenagem, em devoção a personagens bíblicos como Maria. Ritmo livre. O ritmo não é definido por batidas regulares, mas sim pela acentuação das palavras. Estrutura pode ser silábico, uma nota por sílaba ou melismático. Melisma são aquelas voltinhas. Sabe aquele hino, saudai o nome de Jesus? Oh, glória! Desconsiderem a desafinação, certo? Fiquem só no glória. Aquelas voltinhas, isso é um melisma, certo? Então, e era realizado em uníssono, a uma só voz, por um coro. Coro dos fiéis? Não, dos monges, ou dos sacerdotes, dos clérigos que estavam na igreja. Essas eram as características do canto gregoriano. E depois, Lutero era músico. Ele tocava alaúde, uma espécie de violão primitivo ou rústico, também flauta, e ele conhecia, ele havia sido monge agostiniano, havia sido forjado no mosteiro. Numa ocasião ele disse, aí nos primórdios da Reforma, desejava que tivéssemos muitos hinos alemães. Ele já tinha traduzido, estava traduzindo, de 1522 até o ano de publicação da Bíblia Alemã, 1564, ele estava trabalhando ardentemente para que as pessoas pudessem ler a palavra de Deus em alemão. E ele também estimulou o canto em língua vernácula, no idioma do povo. Ele disse, desejava que tivéssemos, escrevendo a um conhecido dele, muitos hinos alemães, que o povo pudesse cantar durante a missa, mas temos falta de poetas e músicos alemães, ou eles nos são desconhecidos, que sejam capazes de compor hinos cristãos e espirituais, como Paulo lhes chamava, os quais são de tal valor que podem ser usados diariamente na casa de Deus. Inquestionavelmente, o povo na igreja primitiva cantava muito do que hoje somente os sacerdotes e clérigos cantam, certo? Já em 1525 é editado um hinário em língua alemã. Aliás, ele tinha 38 hinos alemães. Lutero também compôs hinos. Existem pelo menos 36 hinos de autoria de Martinho Lutero. E nesse hinário, que ele foi sendo ampliado ao longo dos anos, também havia 5 hinos em latim com indicação para uso dos estudantes, porque o latim era a língua falada na academia, na universidade da época. Então, desde os primórdios da Reforma, o povo podia entoar cânticos em louvor a Deus, diferente do que acontecia na Igreja Católica, onde só o clero cantava na missa. Características do canto luterano: polifônico, diferente do canto gregoriano, que era monódico, cantado em 2 ou mais linhas melódicas em harmonia. Ele é mais complexo, ele é mais desenvolvido. Instrumental, o órgão passa a ser usado, assim como outros instrumentos, como o alaúde e a flauta. Qual é a temática? Qual é o teor dos hinos? Canta-se a Bíblia, os 10 mandamentos, o Pai Nosso, canta-se o credo apostólico, também se cantam salmos, mas hinos, composições de Lutero e de outros autores, e, às vezes, cantigas populares eram modificadas
não é? Se fazia uma espécie de paródia e se mantinha a melodia, a música, mas se inseria uma letra cristã refletindo os valores do Evangelho. Ritmo e estrutura variados, cantado por homens, mulheres e crianças. A igreja toda canta. E aí tem um aspecto interessante, antes da gente ir para o intervalo e passar para a quinta área, que é a diferença da música na concepção luterana da música na concepção de Calvino. Na igreja de Calvino, se cantava tão somente o texto bíblico, prioritária e preferencialmente os salmos, foram todos metrificados, todos musicados, os 10 mandamentos, o cântico de Simeão, outras porções bíblicas foram musicadas, e na igreja de Calvino, a capela. Nas igrejas luteranas, além do texto bíblico, também hinos, não é? Nós temos aí muitos hinos que fazem parte do cancioneiro protestante, da inódia protestante, que remontam, não é? Remontam ao século XVI. Então, se cantava não apenas a Bíblia, mas também outras composições e com uso de instrumentos. E aqui eu faço uma pergunta para a gente refletir sobre ela durante o intervalo. Nesse aspecto musical, a gente é luterano ou calvinista? Nós somos luteranos. Ou seja, Lutero venceu no nosso meio, no que diz respeito à música. Tem um pessoal na IPB, né, irmãos nossos, certo, assim, de uma linha mais estrita, podemos dizer, que defende, não, tem que cantar só os salmos, e alguns até a capela, como na igreja de Calvino. Ainda bem que isso não é decisão do Supremo Concílio, então a gente não tem a obrigatoriedade de abraçar esse ponto de vista. Eu não tenho nada contra cantar os salmos. Acho que eles devem ser cantados. Agora, abraçar essa ideia de que tem que ser a salmodia exclusiva, não é? E a capela ou só no órgão, eu acho que é ir um pouquinho longe demais, ou seja, é forçar algo que não é necessariamente bíblico, certo? Muito bem, então, o protestantismo também influenciou, além da tradução da Bíblia, além do aspecto educacional, além da arquitetura religiosa ou da arquitetura dos templos, na música. A gente dá uma pausa agora, não é? São 9h15, a gente volta que horas, presbítero? Tá bom, 9h30, aí a gente fazer orações diretas a Deus através de Jesus Cristo. Eles podem se envolver na obra de expansão da causa do Senhor, expansão missionária. Eles recebem dons, essas capacidades especiais do Espírito Santo. Então, eles podem participar dos benefícios, das bênçãos que o Senhor oportuniza à sua igreja. Eles participam dos meios de graça, contudo, ao mesmo tempo, a gente também reconhece que o Espírito Santo vocaciona algumas pessoas para o sagrado ministério. Em outras palavras, essa doutrina do sacerdócio de todos os crentes significa que todo cristão é sacerdote de alguém e somos todos sacerdotes uns dos outros, segundo esse autor, o Timothy George. Por meio de Cristo, nosso sacerdote perfeito, somos sacerdotes também. Isso nos lembra o que a Escritura nos afirma na primeira epístola de Pedro: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Essa doutrina do sacerdócio universal dos crentes, ela tem várias implicações. Por exemplo, a reforma emancipou o ser humano da tutela da igreja. Na época medieval, na época anterior a Calvino e Lutero, o homem dependia da igreja para se relacionar com Deus. Só o padre podia, e no contexto católico romano, pode celebrar a missa. Pela crença no sacramento da penitência, se vai até o confessionário. Ali se confessa
pessoa confessa os pecados, ali ela é orientada e também estimulada a realizar obras de caridade para experimentar o perdão de Deus. Então, a reforma foi contra tudo isso. E aí um aspecto, né, que a gente já mencionou, que a gente ressalta, é que no contexto católico romano, não pode ocorrer missa sem o sacerdote, sem o padre. Mas no contexto protestante, pode acontecer culto sem a presença de um pastor. Por quê? Porque todos nós podemos compartilhar a palavra de Deus e podemos adorar a Deus em espírito e em verdade pelos méritos de Cristo. No catolicismo, só é possível ter acesso a Deus através da instituição. Então, fora da igreja institucional, não há salvação, creem os católicos. No protestantismo, não. Ainda que o normal, certo? O ideal seja fazer parte da igreja, mas é possível que, em determinados contextos, a pessoa não tenha oportunidade de se vincular a uma igreja visível, mas ela faz parte da igreja visível. O ladrão, não é? Que pediu misericórdia ao Senhor Jesus Cristo, eu vi, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E entre nós não existe confessionário. O cristão se confessa a Deus. Não temos o sacramento da penitência. Outra implicação é que a reforma advogou que corresponde ao indivíduo buscar e descobrir a verdade. As pessoas são estimuladas a ler a Bíblia, a ler bons livros, a pensar e a concluir por si mesmas. Um protestante francês disse, numa ocasião, um calvinista, que todo protestante é um papa com a Bíblia na mão. Todo protestante é um papa com a Bíblia na mão, porque ele fala baseado na autoridade da Escritura. O homem, pelos méritos de Cristo, é seu próprio sacerdote. Essa noção é a base da individualidade protestante. O cristão é impelido a buscar por si mesmo resposta para suas dúvidas e preocupações. Isso não quer dizer que, eventualmente, ele não possa recorrer à ajuda de um irmão ou irmã mais experiente, do pastor, mas ele não depende do pastor para cultivar a sua comunhão com Deus. Isso é uma bênção tremenda. Em qualquer lugar onde estivermos, nós temos acesso a Deus, certo? A senha do Wi-Fi é Jesus. Se buscamos a Deus através de Jesus, temos comunhão com o Pai. Outra implicação é que, por conta dessa crença, dessa liberdade que o homem tem, possibilitada por Cristo, ele assume, o ser humano, responsabilidades diante de Deus e do mundo. E por conta desse sentido ou senso de responsabilidade, ele se sente digno, autônomo, dono de sua vida e fazedor do seu destino. Ele é responsável, não é, por construir a sua caminhada, por desenvolver o seu chamado no mundo. O verdadeiro cristão, aquele que tem maturidade espiritual, é honesto, é trabalhador, é disciplinado e devota seu sucesso a Deus, a quem toda a glória é devida. Um dos maiores brasileiros que conhecemos, faz parte dos anais da história do nosso país, é Rui Barbosa. E Rui Barbosa, ele viajou bastante, era um homem muito culto, uma das mentes mais brilhantes que o nosso país já teve. Numa ocasião ele disse, onde existe o protestantismo, ele que conhecia a Inglaterra, os Estados Unidos e a Europa, onde existe o protestantismo, existe prosperidade industrial, vigorosa e luxuriante como uma floresta tropical. Certo? Então, essa frase do Rui Barbosa nos permite pensar na diferença que caracteriza os países onde o protestantismo prevaleceu ou foi predominante e os países de tradição católica. Olhe para a Europa. Portugal, Espanha, Itália. Compare com as regiões da Suíça que abraçaram o protestantismo. Inglaterra, as regiões na Alemanha que são protestantes. Holanda. A diferença é gritante. Mesmo na Alemanha, assim como na Suíça, existem estudos e autores que mostram como nas regiões e cidades ou cantões que abraçaram o protestantismo, os índices de alfabetização, de escolarização, de desenvolvimento industrial, de progresso, são muito mais
impressionantes, muito mais impactantes, maiores do que naqueles países onde prevaleceu o catolicismo. O protestantismo, em resumo, fomentou a secularização do mundo. Aqui a gente fala de secularização no sentido de que o mundo deixou de ser dominado pelo cristianismo católico, por exemplo, na época colonial em nosso país. O que correspondia à certidão de batismo? Perdão, à certidão de nascimento? A certidão, declaração de batismo. Só havia casamento feito na Igreja Católica. A pessoa só podia ser enterrada se fosse católico-romana. Com o advento da República, assim como aconteceu em outros países da América Latina, nós passamos a ter registro civil, qualquer pessoa, católica ou não, podia ter a sua certidão de nascimento, a gente passa a ter cemitério público e a gente passa a ter casamento civil. É nesse sentido, né, que o mundo se secularizou, deixou de ser dominado por uma religião, certo? O protestantismo fomentou a secularização do mundo, a modernização do mundo. Não estamos falando de secularismo, daquela influência nociva, deletéria, oposta aos valores do Evangelho. Então, o protestantismo contribuiu para que terminasse aquela noção e aquela estrutura de cristandade, uma sociedade regida pelos valores católico-romanos. Por exemplo, aqui no Brasil, tanto na época colonial e até hoje, ainda que de maneira mais menos intensa, o que alguns autores chamam de sistema de compradesco, certo? Ou seja, o compadre e a comadre. Isso foi muito forte e ainda em alguns lugares do interior do Brasil, não é? A questão do compadre e da comadre, que são termos utilizados para designar a relação de parentesco espiritual entre os pais de uma criança e seus padrinhos. Alguns de vocês, talvez como eu, tenham tido padrinho e madrinha, né, de batismo católico, não é? Então, quem era o compadre, quem era a comadre? Certo? Era o padrinho e a madrinha do meu filho. Quando eu levava o meu filho para ser batizado na Igreja Católica, certo? Eu tinha que levar ali algumas pessoas da minha confiança, amigos, e às vezes era uma forma de honrar, certo? Então, aquela pessoa que ia ser o padrinho e aquela mulher que ia ser a madrinha passavam a ser o meu compadre e a minha comadre. Isso foi muito forte no Brasil até o século XIX. E ainda hoje existe isso em alguns lugares do Brasil, ainda tem muita força. O que isso gerava na prática? É toda uma integração social, não é? Porque você tem um respeito pelo compadre, pela comadre, pelo padrinho, certo? E os missionários protestantes, quando chegaram aqui no século XIX, eles lutaram muito contra isso. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa até queria dar um passo e abraçar a fé, mas ela tinha medo da repercussão no meio familiar, no meio social. Vai desagradar meu compadre, como é que eu vou explicar que eu deixei a santa religião católica? Então, essa noção do sacerdócio de todos os crentes contribuiu também para que esse sistema de compradesco fosse deixado de lado, certo? Na cultura protestante, o costume, outra implicação, não é? Dessa valorização da pessoa, da responsabilidade dela diante de Deus. Na cultura protestante, o costume de ter amantes, que era uma coisa muito forte no Brasil, em alguns lugares até hoje, ou de ter casos, é quebra do mandamento não adulterarás. Aqui no Brasil, durante séculos, né, os homens de posse, os coronéis, as pessoas de condições, tinham a sua esposa e tinham os casos, as amantes. E a pessoa se declarava católica, às vezes ia na Igreja Católica algumas vezes por ano, ela não via incompatibilidade, incoerência entre ter esse tipo de vida e a fé, a religiosidade dela. Então, essa defesa dos valores bíblicos, da responsabilidade do indivíduo diante de Deus, ela
é colocada, historicamente, na conta dos protestantes. A fidelidade conjugal é honrada. Tanto é assim que, em muitas igrejas, não apenas na Igreja Presbiteriana do Brasil, quando um ministro do Evangelho se divorcia pelas causais não bíblicas, ele fica descredenciado ou impossibilitado de seguir no ministério. Ou quando a pessoa, né, por diferentes razões, ela está em um segundo matrimônio, segundo casamento, dependendo das condições, o que aconteceu no histórico dela, ela fica inviabilizada de concorrer ao presbiterato ou ao diaconato. Então, de uma maneira geral, nas igrejas protestantes conservadoras, que se apegam à doutrina bíblica, é o casamento, a educação de filhos, a responsabilidade de conduzir um lar, de construir um patrimônio, são valores muito destacados, muito estimulados. Isso tem a ver com esse senso de responsabilidade diante de Deus. E nas igrejas, as mulheres, diferente do que acontecia nos países católicos, na época colonial, nas igrejas protestantes, as mulheres passaram a ter voz e vez, assim como na sociedade. E aquilo que alguns de nós podem testemunhar, né? Os filhos de crentes, daqueles crentes que foram convertidos do mundão, né, são educados de forma muito diferente dos seus progenitores. Quem aqui, né, teve um pai que já foi convertido na fase adulta e, obviamente, na vida pregressa ao Evangelho, ele teve atitudes, comportamentos ou práticas condenadas pela palavra de Deus, mas ele, alcançado pela bendita graça, ele educa e procura normalmente dar aos filhos condições melhores do que aquelas que ele teve. Isso por quê? Porque ele entende que realmente tem que ser assim, em honra a Deus. Último aspecto, irmãos, e esse é curtinho, outra influência do protestantismo no mundo ocidental, além da tradução da Bíblia, além da educação, além da arquitetura religiosa, além da música, além do aumento do senso de responsabilidade da pessoa diante de Deus, tem a ver com a pluralidade ou diversidade religiosa. É o seguinte, pessoal, esse mapa aqui nos dá uma ideia. Esse mapa está coloridinho, mas imagine o seguinte: antes de Lutero, Calvino e companhia, toda a Europa Ocidental era católico-romana. O catolicismo era a religião hegemônica. E não havia possibilidade da pessoa ter outra religião. Deus levantou homens e mulheres, e já no século XVI nós temos 4 vertentes do protestantismo. Temos a igreja luterana, a igreja reformada ou calvinista, temos a igreja anglicana na Inglaterra, e temos, né, os chamados grupos da reforma radical ou os anabatistas. E aí, nesse mapa, a região verde claro são as regiões, eu quero dizer, que correspondem ao catolicismo, ou seja, regiões que continuaram católico-romanas. Vocês podem perceber aí Espanha, Portugal, a bota italiana, grande parte da França, mas vocês têm, além do verde, vocês têm ali quase um roseado, né, dependendo aí da nitidez, ali onde tem Santo Império Romano, ali na altura, depois da França, lá em cima, Santo Império Romano em inglês, ali onde corresponde principalmente à Alemanha. Olhem lá no norte, onde está a Escandinávia, a região da Noruega, da Dinamarca, da Suécia e da Finlândia. Toda essa região de cor roseada, ou rosada, é a região que abraçou o luteranismo. Agora, olhem a cor lilás. Vocês têm aqui nas Ilhas Britânicas, lá em cima, Scotland, a Escócia. Vocês têm, na França, algumas listas, alguns traços. Ao lado da França, vocês têm ali no centro a Suíça,
Lá em cima, isso, aí o Leonardo está colocando o cursor, eu até esqueci, viu, pastor? Que eu tenho aqui, olha aqui, né, rapaz, olha aqui, ó. No final da palestra, o pastor lembrou que a máquina tem esse recurso. Agora o problema é acertar o local. Opa, aqui, ó, aqui corresponde a Holanda. Quase aqui, ó. Aqui, Suíça. Aqui, ó, Hungria, por aqui, ó, tem uma... aqui, por aqui tem um lilás, certo? Também tem uma região da Alemanha, onde o Catecismo de Heidelberg foi produzido, na região do Palatinado, que também abraçou o calvinismo. Então, vocês percebam que em diferentes lugares da Europa e em diferentes contextos culturais, ou seja, na Suíça tem cidades que falam francês e outras que falam alemão, tem igrejas reformadas. Na própria França, terra de Calvino, na Holanda, ali, ó, na Escócia, e a gente tem também, né, os grupos anabatistas praticamente só em 2 lugares, aqui um pontinho na Holanda e outro aqui mais ali na Alemanha, ali na fronteira com a República Tcheca e Polônia. Mas qual é a moral da história? Por que eu estou mostrando esse mapa? Porque durante mais ou menos 130 anos aconteceram guerras religiosas na Europa. Ou seja, a Igreja Católica, obviamente, não queria perder terreno. E é por isso que o Tribunal da Santa Inquisição, ele foi ressuscitado, é por isso que nasceu a Companhia de Jesus em 1540, é por isso que foi convocado o Concílio de Trento, para reorganizar a Igreja Católica, para que a mesma pudesse conter a sangria, e guerras religiosas ocorreram em vários lugares da Europa. Mas, em 1648, houve o final da Guerra dos 30 Anos. Foi assinado o acordo, a chamada Paz de Westfália. E, desde então, a gente passou a ter essa configuração, esse mapa religioso da Europa. Aquelas regiões que tinham abraçado o protestantismo foram respeitadas, e aquelas que continuaram católicas, que permaneceram no catolicismo, elas, obviamente, continuaram como berços do catolicismo. Então, a diversidade... Você quer falar? A diversidade religiosa, certo? A pluralidade, forçar o mundo a aceitar o diferente, o diverso, o plural, certo? No sentido da opção religiosa, é também um legado do protestantismo. Terminei, meu irmão. Aquela parte superior lá da direita, a minha direita lá, são as religiões orientais ou ortodoxia? Ortodoxia, né? Tem esse bege aqui, né? Aqui não, primeiro estou mostrando aqui o bege, né? Aqui na legenda. Aí aqui, ó, justamente, né, nessa região, a gente tem a predominância do cristianismo ortodoxo, de rito grego, certo? De como? Não. É o cristianismo oriental, certo? De rito grego, certo? Aquele que eu falei que os padres podem casar, que é a versão principal do catolicismo na Rússia, certo? Na Ucrânia, nesses países que se desligaram da antiga União Soviética, na Turquia, né? Na Turquia também tem um elemento islâmico, certo? Mas também tem catolicismo ortodoxo, mesmo na região da Palestina. Quem visita a cidade de Jerusalém, não é? A antiga cidade de Jerusalém, que é amuralhada, ela tem 4 bairros. Ela tem um bairro judeu, tem um bairro árabe, tem um bairro armeno e tem um bairro cristão. E o cristianismo ali, tem ali naquele bairro tanto o catolicismo romano, mas também tem o cristianismo ortodoxo. Tá bom? Ok, pessoal, obrigado pela paciência. A gente ainda tem 5 minutos, certo? Mas a gente pode postergar se houver necessidade para tentar ajudar vocês a dirimir alguma dúvida. Tem perguntas? É isso que eu quero saber. Opa! Muito bem. Muito bem. A pergunta é a seguinte: os países da Península Escandinava, Dinamarca, Noruega, Islândia, Suécia e Finlândia, têm em suas bandeiras a cruz. É coincidência ou uma alusão à cruz de Cristo? Não, não é coincidência, não.
não é acaso não. É mesmo a herança, né, do cristianismo. Agora, eu não saberia dizer se essa cruz na bandeira desses países é uma direta influência do protestantismo. Agora, que provavelmente deve ser, eu me arriscaria, se tivesse que chutar, eu chutaria que sim. Mas são países, não é, que abraçaram a igreja luterana, o movimento luterano, que foram forjados, né, ao longo dos séculos da modernidade, do século XVI em diante, pela cultura protestante, um alto valor à educação, às universidades. Agora, infelizmente, como aconteceu com a Europa, de uma forma geral, se secularizaram, e mesmo hoje lá o protestantismo é nominal. Mas eu fico devendo, né, a informação precisa sobre a origem dessa cruz nos países da Escandinávia. Uma outra pergunta aqui. Por que na igreja presbiteriana não aceita que a mulher seja pastora? Por entender que o ofício pastoral ele é reservado aos homens, o que não quer dizer que os homens, diante de Deus, sejam superiores às mulheres, mas que Deus delegou o papel da liderança, tanto no âmbito da família como da igreja, assim como na sociedade, ao homem. Não é? A partir de Gênesis, né, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou seja, a mulher não foi criada para governar o homem, né, mas para auxiliar o homem. Isso também é confirmado por aquilo que Paulo fala, né, quando escreve a Timóteo. Nós não encontramos entre os apóstolos de Cristo nenhuma mulher, e quando os apóstolos levaram a cabo a obra de evangelização e de organização de novas igrejas, quando eles ordenaram presbíteros, eles não ordenaram nenhuma mulher ao presbiterato. Então, essa é a razão pela qual a igreja presbiteriana não aceita que a mulher seja pastora, por entender que não há fundamento bíblico. Ainda que a mulher tenha muita importância, ainda que diante de Deus, né, como Paulo fala aos Gálatas, não há distinção entre judeus e gentios, homens e mulheres. Então, todos têm o mesmo valor para Deus, mas o Senhor, em sua sabedoria, aprove a ele decidir que a liderança da igreja seria ocupada pelos homens, assim como ele estabeleceu que a liderança no lar seja exercida pelos maridos. Mais alguma pergunta? Eu fiquei até com medo, porque ele está vindo com um saco cheio de papéis, né? Eu falei assim, ele não vai sair daqui até meia-noite.